Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nessa semana nós vamos dar início a uma nova série. Falaremos durante todo o mês de outubro a respeito dos principais salmos, os mais populares, aqueles mais lidos por mim e por você. E nessa sequência nós vamos iniciar falando a respeito do Salmo 23, o Salmo de Davi. Eu quero começar fazendo a leitura desse salmo que tem apenas 6 versículos, mas certamente é o salmo mais conhecido por todos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pois bem, o Salmo 23 é provavelmente o mais querido de toda a Bíblia, e esse é um salmo de confiança, pois o salmista, ao escrever, ele celebra a confiança e a total dependência em Deus diante de circunstâncias cotidianas. A realidade de Davi era a realidade de um pastor de ovelhas, mas esse salmo se aplica perfeitamente na minha e na tua realidade. No versículo 1, o salmista escreve: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Entendendo aqui a realidade de Davi como um pastor de ovelhas, que entendia que para as ovelhas não poderia faltar nem pasto e nem água. Davi então se refere a Deus também como aquele que traria toda a proteção e toda a provisão necessária. Segurança e suprimento são dados àqueles a quem conhecem o Senhor. No versículo 2, o salmista escreve: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso." Aqui nesse contexto, o Salmo ele faz referência a um pastoreio de ovelhas no Oriente Médio. Mas eu e você podemos trazer esse contexto para a nossa realidade hoje. Palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14, Jesus diz: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem." Jesus, ele nos ama, ele nos guia, ele nos conduz. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E assim como o pastor de ovelhas, Jesus sendo o pastor das nossas almas, ele conhece o melhor caminho. O destino traçado por Jesus nos conduz a pastos verdejantes. E nesse lugar também é um lugar de descanso. Ele nos lidera, ele nos conduz. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu aprendo que eu preciso simplesmente ouvir a voz do meu Senhor e segui-lo. Por onde Jesus nos conduzir, nós devemos ir. E devemos ir com a certeza da provisão e do cuidado completo. No versículo 3, o salmista diz: "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome." E aqui, nesse momento, eu quero destacar essa palavra: refrigera-me, refrigera-me a alma. O cuidado de Deus, ele não se limita simplesmente ao bem-estar físico. O cuidado de Deus também é aquele que traz refrigério para as nossas emoções. E essa palavra refrigerar ou refrigério, ela pode significar também restaurar, trazer de volta. Ou seja, Jesus é aquele que nos traz de volta para junto do Pai. E por meio desse versículo, por meio desse texto, eu e você podemos entender que Deus também, além da provisão física, além da proteção, ele também traz provisão espiritual. O versículo 4 vai dizer: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam."
Esse versículo nos transmite uma verdade maravilhosa contida em Deus, independente das circunstâncias. Eu e você, assim como Davi entendeu, nós podemos sim passar por tribulações, passar por dificuldades, mas precisamos ter a certeza de que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meu irmão, minha irmã, ainda que nós tenhamos tribulação, angústia, desespero, desesperança, fome, ainda que passemos perigo, eu e você precisamos entender que a presença de Deus deve produzir no meu e no teu coração a certeza do conforto, do consolo e da provisão que vem dele. O versículo 5 vai dizer: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aqui eu e você podemos analisar o versículo 5 a partir da ótica da cultura do Oriente Médio no século X a.C. Porque naquele contexto, um pastor de ovelhas, ele usava o óleo para curar ferimentos, feridas das ovelhas e também para espantar as moscas. Mas por um outro lado, a cultura também do Oriente Médio diz que quando alguém fugia dos seus adversários, quando alguém estava sendo perseguido, se essa pessoa chegasse até a tenda de um anfitrião, de alguém do qual ele ficaria sob a hospitalidade, essa pessoa encontraria ali abrigo, encontraria ali proteção. E nesse contexto de proteção, de cuidado e de hospitalidade, Deus também nos guarda, também nos leva para debaixo da sua guarida. Nós somos convidados nesse lugar de cuidado e de proteção, assim como diz o versículo 5, a desfrutarmos da mesa com Deus. Ainda que tenhamos adversários ao nosso redor, eu e você somos convidados para estar nesse lugar de cuidado, de proteção e de provisão. E o final do salmo aponta para o nosso destino. É um destino profético, o céu. A pátria celestial aguarda os filhos, aqueles que por meio da fé receberam a graça vinda do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse salmo extraordinário nos revela o cuidado maravilhoso de Deus para conosco. Eu e você, enquanto filhos, temos o privilégio de desfrutar de inúmeras bênçãos de Deus, mas também somos lembrados da nossa responsabilidade para com Ele. Eu e você somos chamados para caminhar em vigilância, para caminharmos em obediência e em santidade diante de Deus, para, dessa forma, desfrutarmos das promessas e das bênçãos que Deus tem separado para nós. E na semana que vem, nós falaremos a respeito do Salmo 91, que começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.